Existem encontros que não são obra do acaso. Às vezes, Deus une duas pessoas muito diferentes para realizar algo que pode mudar vidas para sempre. De um lado, o bispo Bruno Leonardo, conhecido por suas mensagens de fé e esperança. Do outro, o cantor Leonardo, ícone da música sertaneja, com uma história marcada por lutas e superações. O que poderia unir esses dois homens tão distintos? O que nasceu de um simples gesto transformaria o destino de centenas de crianças, esquecidas pelo mundo. E no meio desse caminho, milagres aconteceram. Mas será que tudo correu como planejado? Fique até o final, porque o que você vai ouvir agora é uma história de fé, música e milagres que nenhum dinheiro pode comprar. Era um sábado, nublado em Goiânia. O cantor Leonardo, depois de semanas de viagens e compromissos, resolveu tirar o dia para resolver pendências pessoais. Precisava visitar a mãe, dar atenção aos irmãos e também assinar alguns contratos importantes. Mas no fundo, havia algo dentro dele que o incomodava. Uma sensação de vazio, como se estivesse no caminho certo aos olhos do mundo, mas distante do que seu coração realmente ansiava. Enquanto esperava o elevador do prédio, Leonardo foi surpreendido por uma cena inusitada. O porteiro, seu Cláudio, conversava animadamente com um homem de fala tranquila, vestido de maneira simples, mas que parecia carregar uma paz inexplicável. Assim que Leonardo se aproximou, seu Cláudio, empolgado, fez a apresentação. Seu Leonardo, deixe eu te apresentar o bispo Bruno Leonardo. Leonardo arregalou os olhos. Não pode ser. O bispo que minha mãe vive falando? O bispo sorriu, humilde. Eu mesmo, Leonardo. Que honra te conhecer. Trocaram cumprimentos e começaram a conversar ali mesmo, no hall do prédio. Leonardo, que não costumava abrir seu coração para quase ninguém, sentiu uma liberdade estranha para desabafar. Contou dos medos que o perseguiram nos últimos tempos, da sensação de solidão, dos questionamentos sobre o sentido de sua carreira. O bispo ouviu tudo com atenção. E então, sem aviso, fez uma proposta diferente. Leonardo, eu sinto que Deus quer mais de você. Você já levou alegria para milhões com sua música, mas agora Ele quer que você leve vida. Leonardo franziu a testa, confuso. Como assim, bispo? Bruno Leonardo se aproximou e falou em voz baixa, quase como se fosse um segredo. Há uma casa de acolhimento aqui em Goiânia. Um lugar pequeno, quase desconhecido. Ali moram crianças abandonadas e idosos esquecidos pelas famílias. Eles precisam de esperança. Precisam de um milagre. Eu queria que você fosse até lá. Sem câmeras. Sem imprensa. Só você. E Deus, Leonardo. Ficou sem palavras. Eu? Mas o que eu vou fazer lá? O bispo sorriu. Apenas esteja lá. Às vezes a nossa presença é o maior presente que podemos dar. O cantor hesitou. Sua agenda estava cheia. O cansaço era enorme. Mas algo no olhar do bispo o fez aceitar sem pensar duas vezes. Eu vou, bispo. Pode deixar comigo. Ainda naquele mesmo dia, após visitar sua mãe, Leonardo seguiu as instruções do bispo. A casa de acolhimento ficava nos limites da cidade, numa rua de terra batida. A fachada era simples, quase invisível. Poucos carros passavam por ali. Quando entrou, Leonardo sentiu o peso do lugar. Crianças com olhares cansados, idosos de passos lentos, enfermeiros sobrecarregados tentando fazer o melhor com o pouco que tinham. Ele caminhou pelos corredores sem ser reconhecido de imediato. Era como se naquele ambiente, fama e riqueza não tivessem importância. Foi então que viu uma menina, sentada num canto, abraçando uma boneca rasgada. Tinha olhos grandes, tristes, e olhava para ele como se pudesse ver através da alma. Leonardo se agachou ao lado dela. Oi, pequena. Qual seu nome? Ana Clara, respondeu a menina, quase num sussurro. O que você gosta de fazer, Ana Clara?
Ela pensou por um momento e respondeu: Gosto de ouvir música, porque, quando tem música, parece que a dor vai embora um pouquinho. Leonardo sentiu o coração apertar. Sem pensar, puxou o violão que sempre carregava no carro e ali mesmo, sentado no chão frio daquele corredor esquecido, começou a cantar. Cantou músicas antigas, modas de viola, canções de esperança. As crianças foram se aproximando. Depois, os idosos. Enfermeiros pararam suas tarefas, emocionados. Naquele instante, Leonardo entendeu a missão que o bispo lhe confiara. Não era sobre caridade pública, nem sobre grandes doações. Era sobre entregar tempo, atenção e amor verdadeiro. Ele ficou ali por horas. Ouviu histórias de vidas partidas, viu lágrimas, deu abraços, prometeu voltar. E antes de sair, Clara lhe entregou um bilhete escrito com letra trêmula. Obrigado por fazer a música chegar até o céu, tio Léo. Leonardo saiu dali diferente, com os olhos marejados e o coração renovado. Na segunda-feira, sem avisar ninguém, Leonardo procurou o bispo Bruno Leonardo. Bispo, eu quero fazer mais. Muito mais, disse o cantor com a voz firme. Quero usar o que Deus me deu para transformar vidas de verdade, não só nos palcos. No dia a dia, o bispo sorriu satisfeito. Agora você entendeu, Leonardo. Às vezes a nossa maior missão é longe dos holofotes. É na simplicidade, no amor, no abraço silencioso. E foi assim que nasceu um projeto silencioso que poucos conhecem, um fundo secreto mantido por Leonardo para financiar casas de acolhimento e clínicas de recuperação pelo Brasil, inspirado naquele encontro simples, mas transformador. Hoje, enquanto brilha nos palcos, Leonardo carrega consigo uma missão que poucos veem: ser instrumento de esperança para os invisíveis. E tudo começou com uma conversa improvável, num sábado comum, num hall de prédio qualquer, onde Deus decidiu agir através de dois homens muito diferentes, mas com corações abertos para algo muito maior. Alguns meses depois daquele primeiro encontro, Leonardo e o bispo Bruno Leonardo já tinham ajudado a transformar diversas casas de acolhimento pelo Brasil. Discretos, trabalhavam nos bastidores, sem alarde. Mas uma noite, algo inesperado aconteceu. O telefone de Leonardo tocou, já passava das 23 horas. Era uma ligação urgente do administrador da primeira casa de acolhimento que haviam visitado, o lar de Ana Clara. Leonardo, nos perdoe por incomodar essa hora, mas recebemos uma notificação. Vão fechar a casa. Leonardo se sentou na cama, atordoado. Como assim? Fechar? Por quê? A prefeitura alegou irregularidades no terreno. Disseram que vão demolir tudo, em 30 dias. A notícia caiu como um soco no peito. No dia seguinte, Leonardo e o bispo se reuniram pessoalmente. Ambos sabiam, não era apenas sobre um terreno, era sobre dezenas de crianças, idosos, sonhos e vidas reconstruídas. O bispo, com a serenidade de sempre, disse: Leonardo, não é hora de medo, é hora de fé ativa. Deus nos confiou essas vidas. Nós não vamos abandoná-los. Leonardo assentiu decidido. Bispo, vamos até o fim. Começou então uma verdadeira corrida contra o tempo. Eles descobriram que o problema era ainda maior. O terreno onde a casa havia sido construída, décadas atrás, estava num processo de leilão, silencioso. Um grupo de empresários queria transformar a área em um condomínio de luxo, e não mediria esforços para tirar a casa de lá. Logo surgiram ameaças veladas. Homens misteriosos começaram a rondar a casa. Veículos estranhos ficavam estacionados nas ruas próximas. Os funcionários ficaram com medo. Algumas crianças começaram a chorar de noite, assustadas com os boatos de que seriam jogadas na rua. Leonardo viu que não podia confiar apenas em advogados e papéis. Era preciso agir no coração da questão, proteger as pessoas primeiro, ele
e o bispo começaram a organizar mutirões. Chamaram voluntários, renovaram o espaço, conseguiram doações, começaram a chamar a atenção da comunidade local, mas sempre de forma discreta, para evitar que a exposição gerasse ainda mais perseguição. Mesmo assim, os ataques aumentaram. Numa madrugada, um incêndio criminoso atingiu um galpão usado para armazenar alimentos e roupas para a casa. Leonardo foi correndo para lá. Quando chegou, encontrou o bispo ajoelhado na terra, orando em meio à fumaça. Leonardo, tomado pela raiva e pelo medo, gritou: "Eles querem destruir tudo, bispo. Talvez não dê tempo. Talvez a gente perca." Mas o bispo, sereno apesar das lágrimas nos olhos, respondeu: "Leonardo, nós não estamos sozinhos. Pode parecer que estamos perdendo, mas a batalha final é de Deus. Continue firme." Essas palavras reacenderam o fogo no peito do cantor. Então, numa última cartada, eles decidiram fazer algo arriscado. Convocaram a cidade para um grande culto de ação de graças no terreno da casa de acolhimento. Seria um ato público de fé e de resistência. No dia marcado, o céu amanheceu, escuro, ameaçando chuva. Leonardo chegou cedo com o coração apertado. Seria um fracasso? Ninguém viria? Mas pouco a pouco, carros começaram a chegar. Famílias, jovens, idosos. Gente simples, gente importante. Todos unindo forças. Leonardo subiu num pequeno palco improvisado. Pegou seu violão. O bispo tomou o microfone. E diante de centenas de pessoas, Bruno Leonardo orou como nunca. Senhor, este lugar é teu. Não é apenas um pedaço de terra. É solo sagrado onde vidas são restauradas. E em teu nome, nós declaramos: nenhum plano de destruição prosperará contra estas vidas. A multidão respondeu num só coro: Amém. Chorando, Leonardo começou a cantar Noites Traiçoeiras, uma canção de esperança. A emoção era tão grande que muitos caíram de joelhos no barro, chorando. Naquela noite, um milagre aconteceu. A comoção foi tão forte que a imprensa local apareceu. A história se espalhou. Em poucos dias, milhares de pessoas pressionaram as autoridades. O caso foi reaberto. Um juiz corajoso determinou a suspensão imediata da ordem de despejo. E uma grande empresa anônima, que depois descobriram ser financiada discretamente por um grupo inspirado pelo bispo e pelo cantor, comprou o terreno e o doou oficialmente para a casa. A vitória foi de Deus e daqueles que não desistiram. Hoje, quando Leonardo sobe nos palcos, ele carrega algo que poucos sabem. Não é apenas um cantor consagrado, é também um guerreiro silencioso da esperança. E o bispo Bruno Leonardo segue ao seu lado, lembrando sempre: quando o mundo tentar te parar, ajoelhe-se, porque a oração move o impossível. E Ana Clara? Ela cresceu, e hoje sonha em ser cantora. Para um dia, quem sabe, também levar a música até o céu. E assim termina essa emocionante história de fé, música e milagres. Mas é importante lembrar: essa história é uma obra de ficção, criada para inspirar e emocionar. Se você gostou dessa narrativa, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias incríveis como essa. Sua participação é muito importante para que a nossa comunidade continue crescendo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.